Doutor, se uma pessoa vier a falecer e tem dívida de cartão de crédito, os familiares têm que pagar por essas dívidas ou as dívidas acabam com a morte do devedor? É muito interessante. Opa, perdão, é muito interessante essa pergunta aqui do Glauber. Será que uma pessoa herda dívida? A resposta é não, ninguém herda dívida, tá certo? A quem responde pelas dívidas daquela pessoa que ela morreu é o patrimônio dela, tá certo? Então, vamos entender como é que funciona a coisa, tá? Então, vamos lá. A pessoa tinha uma dívida aqui, no caso, dívida de cartão de crédito. A família tem que pagar? Depende. Se a pessoa deixou bens para serem inventariados, então a família tem que pagar essa dívida. A pessoa pode se habilitar no inventário lá e receber aquele dinheiro, tá certo? Mas veja só, se o cara ligar para você e falar, olha, seu pai morreu, você tem que pagar o seu cartão, você não tem que dar nem satisfação para ele. Tem que falar para ele, se habilita lá no inventário. Quem responde pelas dívidas do falecido é o patrimônio do falecido. Não são as pessoas, não são os herdeiros, tá certo? Então ele quiser que se habilite lá no inventário. Isso acontece? Acontece, mas eu nunca vi isso na minha vida. Ninguém vai se habilitar no inventário para cobrar uma dívidazinha de cartão de R$1.000, de R$500. E uma dívida impede de fazer o inventário? Não, não impede de fazer o inventário, não. Você pode fazer o inventário tranquilamente, tá certo? Então a pessoa tem que se habilitar na dívida lá. Isso acontece quando o patrimônio que ela deixa é maior que a dívida, tá certo? Então vale a pena você chegar lá e, no caso, se ela se habilitasse lá no inventário, né? Você pagaria aquela pessoa, ficava com a diferença rateava entre os herdeiros, tá? Isso acontece o inverso. A pessoa deixou uma dívida gigante e deixou um patrimônio. Por exemplo, deixou a dívida de banco, deixou a dívida de cartão de crédito, deixou um monte de dívida e deixou um carro velho que vale muito pouco. Você vai fazer inventário para isso daí? Não, amigo. O que você vai fazer? Você vai renunciar. Você renuncia à herança que ele deixou lá. E o cara que se vire, que quiser que ele pegue aquele patrimônio e leve a leilão, inventaria, leve a leilão, ele que se lasque lá para resolver esse problema dele. Dívida não é problema dos outros, ninguém herda dívida aqui nesse mundo, tá certo? Então fique muito atento a isso, porque isso acontece muito. E você gosta de informação de qualidade? Não deixe de se inscrever aqui no canal. Eu tinha uma tia muito querida que ela faleceu, ela não tinha herdeiros. Então acabou que as irmãs herdaram, né? No caso é a minha mãe. Aí tinha a empresa NET, aquela de internet, essas coisas, né? Ficava ligando dizendo que a gente tinha que pagar. E olha só, falei, explicava para eles, olha, ela morreu, a gente não tem que pagar nada, isso é problema seu, cancela isso daí. Ele fala, não, não vamos cancelar, não. Tem que ser parente de primeiro grau que tem que aí trazer aqui a certidão e não sei o que lá. Então, filha, resolva-se aí, vai lá no céu buscar ela, que é uma tia maravilhosa, uma pessoa do bem demais e com certeza está no céu, né? Então vamos lá, olha quem já chegou aí, chegou uma galera! Uhul! Vamos lá, Andréia, Isilda, Liliane Silva, olha lá de Fortaleza, Ceará, Cleidson Gomes, boa noite, Mato Grosso do Sul, Bruno, Liliane, César, CPM, vamos lá, José Ribamar, Zé Paulo, chegou já uma galera, vamos responder a pergunta dessa galera, pessoal doido por informação, né? Então isso aí é muito legal, vamos zerar a nossa lista aqui e vamos responder a todo mundo. Você que chegou agora, você perdeu uma grande oportunidade de aprender um passo a passo para você conseguir um cartão de crédito, tá certo? O cartão de crédito ajuda muito a pessoa e você pode conseguir o seu cartão de crédito, tá bom? Com esse passo a passo que eu ensinei para você. Então vamos lá. Vera Moraes está sempre aqui, Vera é uma querida. Vera tem aprendido muito lá e resolvido muito dos problemas dela. Que legal. Vamos lá, me tire uma dúvida, por favor. Tirei um extrato em um caixa 24 horas e percebi que não consta o meu nome, somente o CPF. Fraude na portabilidade do meu salário, cai no banco e é enviado para outro? Não sei, Vera, muito simples, assim, muito sucinta a sua informação,
para falar que foi uma fraude. Talvez seja até uma questão de segurança do banco, tá? Eu não sei porque eu não pego extrato tem muito tempo, então não sei como é que está a conta hoje. Pode ser, inclusive, que o banco está tirando lá os dados da pessoa, né? E vai também uma dica gratuita para você, amigo. Se você já puxou o seu extrato lá e sai algum tipo de aplicação que você tenha, vá no seu banco, reclame, diga que você não quer que saia no extrato alguma aplicação, tá certo? Por quê? Porque se você está numa situação de um sequestro relâmpago e o cara te leva lá no caixa eletrônico, fala, puxa aqui o seu extrato, você puxa e sai lá a sua aplicação, o seu sequestro vai deixar de ser relâmpago e vai ser por um prazo muito maior, porque quando ele vira o seu dinheiro lá na sua conta, ele vai querer a sua grana, tá certo? Então, fique muito atento a isso, tá? Então, Vera, eu não sei te dizer isso daí se é uma fraude. Acredito que não. Se o dinheiro está caindo na sua conta, acredito que não. Você pode fazer um teste também, faça um depósito e ver se o dinheiro cai direitinho, tá bom? Norberto, boa noite, doutor Ricardo, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, meu nome é Ricardo. Como eu posso saber se minha dívida com o Banco do Brasil foi vendida? Já tem 6 anos. Amigo, não tem como saber se a dívida foi vendida, tá? Tem como saber quando o banco te notifica para informar que você teve a dívida vendida. Agora, sim, não tem como saber, porque isso é um contrato particular, a gente não fica sabendo, tá bom? Vamos lá, Ledir Machado. Boa noite, doutor. Como posso saber se minha dívida com o Banco do Brasil foi vendida e para quem? É a mesma pergunta, a gente não tem como saber, tá? Agora, você pode também esperar ser cobrado, tá? Então, se você está achando que sua dívida foi vendida, porque muito possivelmente você está sendo cobrado, tá? Então, quando você está sendo cobrado por uma empresa de cobrança que diz que comprou a sua dívida, você tem que ser bem informado. Então, vamos lá. O banco ele pode vender a sua dívida? Sim, ele pode vender a sua dívida com tranquilidade. Ele tem que pedir a sua autorização? Não, ele não precisa pedir a sua autorização para vender a dívida. A lei fala que tem que notificar você da venda da dívida, tá certo? Quem que tem que notificar? Aquela pessoa que teve a dívida, quem comprou a sua dívida, para que você não pague para o credor original. Porque o que acontece? Você está numa situação dessas. Você devia, por exemplo, para o Banco do Brasil, depois você está sendo cobrado aí, vamos supor, pela Recovery. Recovery diz que, ó, comprei a sua dívida, agora você tem que pagar para mim. Se você paga para a pessoa errada, você paga mal. Quem paga mal, paga 2 vezes, não é isso? Então, você tem que pagar para quem? Você sempre tem que pagar para a pessoa original. Se você não foi notificado, pague para o credor original. No caso do exemplo, o Banco do Brasil. Pague para o Banco do Brasil, amigo. Agora, se você já foi notificado, você pode ver exatamente se essa empresa realmente comprou a sua dívida. Como você vê isso? Ela tem que demonstrar de forma clara para você que ela comprou a sua dívida, tá? Isso é um contrato feito por escrito, ela tem que mostrar para você que comprou a sua dívida. E também fique atento se essa dívida não prescreveu. Se você paga uma dívida prescrita, se você faz acordo de uma dívida prescrita, de uma dívida caduca, você tem que pagar. Se você paga uma dívida prescrita, uma dívida caduca, amigo, você não tem o que reclamar, tá certo? Então fique muito atento a isso todas as vezes que você está sendo cobrado. Exija que ele demonstre de forma clara que ele é o real proprietário dessa dívida, tá certo? E conte o prazo da prescrição. Se você não sabe contar esse prazo, presta atenção na live que eu ainda vou contar para você como é que você vai contar esse prazo, assim, ó, bem facinho para você não ser enganado, tá bom? Então vamos lá. Boa noite. Tem uma dívida de taxas de folha de cheque que não foram dados baixas no banco por falta de recursos na conta. Isso há 9 anos no BRB. A empresa está me ligando, cobrando um valor absurdo. Essa dívida já prescreveu, querida. Essa dívida já prescreveu. Dívida bancária prescreve em 5 anos, tá certo? Então, você também tem que ir lá na lista negra do Banco Central, ver lá se ela não negativou o seu nome por causa disso. Se ela negativou, cabe dano moral, tá bom? Fique atento a isso daí. Boa noite, doutor. Tem um empréstimo de R$ 434, mas vem descontando R$ 535. Não consigo saber de onde vem esse aumento.
Elizabeth, você deve exigir do banco que ele demonstre para você qual é esse desconto. Você tem que ter o contrato, tá certo? Você tem direito de exigir do banco o contrato e saber o valor exato que vai ser descontado. Aí você vai ver se o valor está correto ou não. Se estiver errado, como sempre, a primeira coisa que você tem que fazer é reclamar. Se não tomar nenhuma providência, você procura a justiça, procura o juizado especial cível. O juizado de pequenas causas, você resolve isso de forma simples e fácil, sem advogado e sem gastar nada, tá bom? E vamos lá! Boa noite, doutor. Quais são os tipos de intimação? Estou recebendo várias mensagens das empresas de cobrança falando que meu CPF está bloqueado, tá certo? Existe esse negócio de bloqueio de CPF? Existe esse negócio de cancelamento de CPF? Vou responder isso para você, que isso daqui acontece a todo momento, tá certo? As empresas mandam lá, vamos cancelar o seu CPF. A pessoa fica desesperada, não é verdade? Você imaginou hoje em dia você sem CPF, com seu CPF cancelado? Pode acontecer isso? Credor cancela CPF de devedor? A resposta é não, 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 não. Não existe isso. O credor não existe nenhum meio para ele cancelar o CPF do devedor, tá certo? Fique atento a isso, porque você está sendo cobrado por empresa bandida, tá? A partir do momento que você sabe que não existe isso e que também o Código de Defesa do Consumidor proíbe que as empresas, na hora de uma cobrança, usem de mentiras para levar vantagem exagerada contra o consumidor, inclusive imputando esse ato como crime contra o consumidor. Então, fique atento, você está sendo vítima de crime. Qual é o crime? A empresa está mentindo para você no momento de uma cobrança. Uma empresa que mente, uma empresa que já comete esse tipo de crime, é uma empresa bandida, tá certo? Então, não faça negócio com esse tipo de empresa. Isso não existe. Quem cancela CPF, amigo, é a Receita Federal. Existe cancelamento de CPF? Existe sim. Tá? Quem cancela é a Receita Federal em casos muito específicos. Por exemplo, quando houve alguma fraude na emissão de CPF, quando o CPF está sendo utilizado para cometer crimes, cometer fraudes, ou então quando a pessoa morreu, ou então quando você também não declara imposto de renda, ela pode criar um empecilho lá no seu CPF, tá certo? Para você comparecer lá para o leão, ó, te dar aquela mordida. Mas esse papinho de empresa dizer que vai cancelar o seu CPF, isso não existe, tá certo? CPF hoje em dia vai ser a base, inclusive, da nova carteira de identidade. Então, você imagina, cancelou seu CPF, você ficou sem carteira de identidade, você ficou sem CPF, você não consegue nem mais declarar imposto de renda. Isso não existe, tá bom? Fique atento a isso e não dê papo para empresas bandidas, tá bom? Wagner Pereira, boa noite, mestre. Boa noite, a Isilda. Boa noite, estou devendo cartão de crédito há uns 90 dias e de 1.300 estão cobrando 7.000. Achei os juros muito abusivos, nunca deixei de pagar, mas no momento estou impossibilitado de pagar. Parece que está bastante alto os juros aí, tá certo, Isilda? Veja bem, no Brasil aqui não existe limite de juros, os juros não é tabelado. Ele corre entre o máximo e o mínimo praticado no mercado, tá certo? Então tem gente que se assusta com os juros, mas os juros no Brasil é alto mesmo, tá certo? E agora já está valendo aí o valor da dobra, né? Então se você deve 1.300 em 30 dias, ele só pode cobrar 2.600. Então parece que a coisa aí tá bem alta. E tem vídeo aqui no canal também ensinando você a calcular os juros, saber se o juro foi abusivo, tá? Então você deve estar atento a isso daí. No Brasil, os juros são muito caros mesmo, mas isso não significa que ele pode ser abusivo. Vamos lá, galera, vamos lá. Ramiro, doutor, uma dívida de 20 anos, 21 anos pode ser cobrado judicialmente? Essa pergunta aqui é muito boa. Veja só, uma dívida de 21 anos pode ser cobrada judicialmente e a metade do tempo, uma dívida de 10 anos pode ser cobrada judicialmente e a metade ainda, uma dívida de 5 anos, ela pode ser cobrada judicialmente? Então, vamos lá, vou explicar isso para você, tá certo? A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, não existe dívida que dure para sempre.
todas as dívidas prescrevem, todas as dívidas caducam, tá? As dívidas bancárias, elas prescrevem no prazo de 5 anos, tá certo? Então, veja só, como é que conta esse prazo aqui de prescrição? É a dívida mais comum, a grande maioria é de 5 anos. É luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito. Tem dívida que prescreve até com 3 anos, por exemplo, dívida de locação, tá certo? Ela prescreve num prazo mais curto ainda. Então vamos lá. Então vamos pegar de exemplo essas dívidas que prescrevem em 5 anos. Quais delas? A grande maioria, amigo, a grande maioria prescreve em 5, tá? Então tá aqui, ó, tá aqui o prazo de prescrição. Então a partir do dia seguinte do vencimento, a prescrição ela começa a caminhar, tá certo? Ela vem caminhando, chegou aqui, ela prescreveu. Antes da prescrição aqui, a qualquer momento, o credor pode fazer o quê? Ele pode negativar o seu nome no SPC, no Serasa, no Boa Vista, colocar o seu nome na lista negra do Banco Central, pode protestar o seu nome, pode cobrar na justiça, tá certo? Aí passou um pouquinho, chegou aqui no dia final aqui, tá certo? Ele pode fazer o quê? Ele não pode fazer mais nada. A dívida prescreveu, a dívida já caducou, tá certo? Então, veja só, as dívidas mais comuns prescrevem 5. Então, em 5 anos ela está prescrita. Prescreve como? Se o credor não tomou nenhuma iniciativa, tá certo? Veja só, se no dia antes da prescrição ele entra na justiça, a prescrição fica interrompida e ela não corre, tá certo? Aí a prescrição para de correr, ela pode vir até a correr na justiça, mas isso não é certo que ela venha correr, tá certo? Mas se ele esperou passar os 5 anos para entrar na justiça, ele perdeu a oportunidade. A dívida já prescreveu, ele não pode mais entrar na justiça. Essa dívida se transformou numa dívida de honra. As dívidas de honra você paga se quiser, é uma dívida natural, tá certo? Então você deve estar atento a isso. Uma dívida de 21 anos, amigo, não pode ser cobrada na justiça, porque com certeza ela já prescreveu. Inclusive, olha só, se ele protestar a dívida antes da prescrição, veja só, está caminhando a prescrição aqui, ele protestou a dívida, ele joga para a casa inicial e conta mais uma vez. Isso só pode ser feito uma vez, esse protesto. Então, ele dobrou o tamanho. Então, no máximo, em 10 anos, uma dívida de 21 anos nunca poderá ser cobrada judicialmente. Se ele entrou na justiça antes da prescrição, o processo pode durar 21 anos, sem problema nenhum, pode durar a vida inteira, tá certo? Mas se ele esperou passar os 5 anos para tomar alguma atitude, essa dívida prescreveu, essa dívida já caducou, tá certo? Fique muito atento aí aos seus direitos e se inscreva aqui no nosso grupo do WhatsApp para você ficar atento, para você receber as nossas informações, informação de qualidade para você. Clique aqui embaixo. Isilda Pereira faz uma reserva de quitação de dívida. Espera que o momento certo que você possa negociar. Vamos lá, o que acontece se eu não pagar a fatura do celular? Fica com o nome sujo, com certeza. SS Dance. Boa noite, doutor. Dívida de PTU. Foi feito o refis de 5 anos e agora foi concedido e constatado a pessoa aposentadoria por invalidez. Por esse motivo, tem condição de anular a dívida? Não, amigo. Uma pessoa que tem aposentadoria por invalidez, ela tem que pagar as dívidas dela também, tá certo? Ela não fica isenta de pagar as dívidas, não. Tem nada a ver uma coisa com outra, tá bom? E olha, eu vou dar uma dica poderosa para você. Uma pessoa que foi aposentada por invalidez, ela tem direito a um negócio que se chama uma grande aposentadoria, onde um aumento de até 25% a mais na aposentadoria, quando ela não tem condição de se manter, fazer as coisas do dia a dia, tá certo? Então, você fica atento a isso daí, que você pode ter esse direito aí. Procura um advogado, especialista na área, ou procura o INSS para saber se tem esse direito mesmo, tá bom? É uma dica que me veio na cabeça agora e aqui a gente não perde a oportunidade de ajudar. E vamos lá! Zélia, boa noite, doutor. Tem uma dívida na Caixa Econômica Federal. A pressão está sendo grande para eu pagar. Como eu posso negociar? Querida, você tem que ver as suas possibilidades que você pode negociar. Você pode fazer aí, trocar uma dívida cara por uma dívida barata. Essa é uma possibilidade, tá? Por exemplo, você está devendo uma dívida de cartão de crédito.
você pode pegar um empréstimo consignado. Consignado é um dos empréstimos mais baratos que tem. E quitar essa dívida aqui, que ela corre muita dívida de cartão de crédito, depois pagar o consignado, tá? Você pode também usar a penhora da Caixa. Você lembra da penhora? É o famoso prego da Caixa. Tem muita gente que não lembra disso. Isso era uma forma muito boa usada antigamente para conseguir algum crédito. Como é que é a coisa? Você tem algum objeto de valor, às vezes uma aliança, um relógio, uma caneta, alguma coisa que tem um valor legal, você pode empenhar na Caixa Econômica Federal. Você pode ir lá deixar como garantia de um empréstimo, tá certo? E aí eles te dão o dinheiro, você pode quitar se a dívida for mais alta. Qual é a vantagem dessa transação? Que ela tem os juros bem baratos, tá certo? Porque tem um objeto já garantindo aquela dívida, tá bom? Então fique muito atento aos seus direitos. Carlos Henrique, boa noite. Pedi a devolução do seguro prestamista ao Santander. Recebi, mas as prestações continuam o mesmo valor. Não diminui da dívida? Diminui sim, tem que diminuir, não é verdade? Se você vou pedir o seguro prestamista de volta, tem que diminuir aquele valor ali. Mas no caso, olha só, você já recebeu, tá certo. Veja só, se você recebeu o dinheiro, você vai abater daquele valor ali. Então, se você já recebeu, o valor não vai diminuir, você já recebeu o seu dinheiro de volta. Você está pagando com aquele dinheiro que você recebeu, não é isso? Doutor, queria saber se cheque linha 12 prescreve em 5 anos ou não. Eu não sei o que é linha 12, amigo, eu não conheço as alíneas todas de devolução. Mas com certeza o cheque prescreve em 5 anos, independentemente do tipo de alínea da devolução, tá? Vamos ver, não é linha, não, é a linha, tá bom? É a linha da lei lá, as alíneas. Francisco Teixeira, boa noite, doutor. Tem uma dívida com cartão de crédito, já tem 7 anos. Eu recebi uma notificação arbitral, como devo proceder? Essa é a velha e boa justiça arbitral. A justiça arbitral fala o que para você? Você deve aparecer aqui, senão nós vamos piorar a sua casa, nós vamos piorar o seu salário, nós vamos aí tomar a sua carteira de habilitação. Isso tudo é balela, isso tudo é papo, sabe? Eu vou te explicar o porquê. Veja só. Se você tem uma dívida de consumo, amigo, você não é obrigado a comparecer à justiça arbitral. O que é uma dívida de consumo? Dívida de água, luz, telefone, dívida de crédito, dívida bancária, dívida de cartão de crédito. Você não é obrigado a se submeter à justiça arbitral. A justiça arbitral existe? Não, ela não existe, ela não existe. O que existe chama-se arbitragem. A arbitragem é uma forma extrajudicial de resolver os conflitos, tá certo? É uma forma moderna, muito boa. Em alguns casos também tem muita arbitragem bandida que se faz passar pela justiça. Quando começa a dizer que é justiça arbitral, você pode saber que você já não está tratando como uma pessoa honesta. Porque não existe a justiça arbitral, existe arbitragem, é uma câmara de arbitragem. E às vezes vem lá aquela intimação cheia de palavra de um juridiquês forte aí, e usando símbolos nacionais que te leva a pensar que você está sendo citado pela justiça, tá? E vem também assinado lá por um juiz arbitral. Existe juiz arbitral? Não, não existe juiz arbitral. Não existe justiça arbitral, não existe também o juiz arbitral. Existe a Câmara de Arbitragem e existe o árbitro, tá certo? Se sua dívida é de consumo, amigo, essas dívidas que eu já falei para você, eu aconselho fortemente que você nem compareça lá, tá certo? Você não é obrigado a comparecer. As suas dívidas são de consumo. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro quando diz que o consumidor não é obrigado a se submeter à arbitragem. O STJ já decidiu isso. Então, amigo, você está numa posição tranquila, não compareça lá. Se você comparecer e você assinar lá o contrato de arbitragem, você vai se submeter à arbitragem e ela pode dar uma decisão desfavorável a você, tá certo? E você está numa situação boa porque você já está devendo há 7 anos, muito provavelmente a sua dívida já prescreveu. Se ela não foi protestada, se o credor não entrou na justiça, essa dívida já prescreveu. Então, como é que você sabe? Você deve pegar lá a certidão do protesto, procurar protesto, saber se tem protesto,
ou então não, e também você deve ir no Tribunal de Justiça da sua cidade pegar a certidão. A certidão você pega de graça, tá certo? De graça lá no site e ver se você está sendo processado pela justiça comum. É muito importante que você tome todos esses cuidados aqui, tá bom? E vamos lá, boa noite, doutor, o Glauber aí. Glauber é membro do nosso canal, tem estrelinha, por isso que ele tem prioridade nas respostas da live, tá certo? Vamos ver se já chegou aqui, mais aqui, tem aqui mais estrelinha aqui, vamos ver lá, olha aí, ganhei um superchat aqui, Luiz Lima, diga aí, Luiz Lima, pode falar qual é a sua dúvida. Vamos lá, Glauber, vamos lá, cadê o Glauber? Tá aqui, ó. Boa noite, doutor Ricardo, tudo bem? Passando para dar o meu like, prestigiar a sua live, que Deus te abençoe. Obrigado, Andréia. Muito obrigado, querida. Vamos lá, Isilda, já respondi sua pergunta. Vamos lá, galera. O Banco do Brasil, mais de 2 anos, se eu quiser quitar, sai mais barato à vista? Aí eu não sei, Liliane, você tem que fazer as contas. CPM, boa noite, José Ribamar, doutor, se contar 5 anos a partir da inadimplência, ou seja, quando parou de pagar as parcelas, José, já expliquei isso, acabei de explicar como é que conta essa prescrição, tá certo? A partir do dia seguinte do vencimento, tá certo? Venceu, começou a correr a prescrição. Engraçado que tem gente que fala para mim, doutor, você é mentiroso, essa dívida não prescreve não, porque eu estou sendo cobrada. Amigo, veja só, se eu escrevo aqui na parede, aqui, ó, José me deve R$1.000, pode passar 1000 anos que vai estar escrito José me deve R$1.000. A prescrição é um fenômeno jurídico, ela só acontece no mundo do direito. Tem gente que diz que acontece, que espera que ela aconteça no mundo físico, no mundo das coisas, né? Que se você tem um computador lá que tem a dívida lá de 5.000, aí, puf, computador faça isso e a dívida suma. Isso não existe, tá bom? A dívida é um fenômeno jurídico e ela também não desaparece, tá? Então, vamos lá. Liliane, minha sogra tem valores a receber, foi na Caixa Econômica, disse que não tem nada por lá, mas também ela procurou o lugar errado, no Banco Central, tá certo? Tem, inclusive, vídeo aqui no canal onde eu mostro 3 lugares que você pode ter dinheiro a receber. Aquele Fundo 147, lá também no Banco Central, e mais algum outro lugar que eu não lembro. São 3 lugares, você pode tentar a sorte. Esse Fundo 147, eu não conheço ninguém que ganhou algum dinheiro lá, tá certo? Mas tem gente que conseguiu sim. Se você for ver o vídeo, tem gente que fala lá que já ganhou algum dinheiro, tinha um dinheiro lá. Pessoal mais velho, sente pessoal mais velho. Meu pai tinha um dinheirinho lá, ele conseguiu resgatar, tá bom? Como eu lhe contato, Bruno? Então, só você mandar um e-mail para mim, Bruno. Aqui na descrição tem meu e-mail, que é advogadoRicardoReis@gmail.com. José Rodrigues, boa noite a todos, excelente conteúdo. Quem está gostando, dá o like aí, galera, para ajudar na propagação dessa live. Vamos lá, Lia do Carmo, boa noite. Comprei um dos seus cursos em novembro de 2023. Gostaria de saber se tem acesso. Se sim, como eu faço para acessar? Troquei de celular, perdi muita coisa. Querida, você tem que entrar em contato com o suporte ao aluno. Com todos os meus alunos, eles têm alguma dúvida, eles têm um suporte ao aluno, o Tira Dúvidas Online. Basta mandar um e-mail, advogadoRicardoReis@gmail.com, tá certo? E tem o maior prazer em responder você. Você comprou em novembro de 2023, novembro de 2024, você vai ter a finalização do seu curso. Então, você tem muito tempo para fazer esse curso, tá bom? E vamos lá. Boa noite, doutor. Fiz um empréstimo no Banco do Brasil há 12 anos atrás. Gostaria de saber se meu nome se encontra na lista do Banco Central. Luiz, se você não sabe, meu querido, eu não tenho como saber, você tem que consultar, tá? Eu não posso consultar isso para você, não. A lista do Banco Central é um dado sigiloso. Se você não sabe como consultar, só ir lá no site listanegradobancocentral.com.br. Esse site é meu, eu estou lá te esperando, eu vou te dar um curso gratuito ensinando para você a acessar essa lista. Tem muita gente que tem dificuldade, tá bom? Então não perca a oportunidade. Boa noite, doutor. Tenho muitas contas em um banco e carteira digital. Estou cancelando alguns desses dados.
também zera essas informações no Banco Central? Sim, Edmundo. Quando você cancela uma conta, quando você fecha uma conta, fica todas as suas contas registradas lá no Banco Central. Você pode acessar isso daí, você acessa lá o cadastro relacionamento, tá certo? No relacionamento mostra todas as contas que você tem lá, tá certo? E eu vou falar um negócio para você, amigo. Você vê que tem tanta gente aí que está sofrendo aí por não conhece seus direitos, não conhece nem ao menos os dados que tem, amigo. Então fica ligado aqui no canal, faça alguns dos nossos cursos são baratíssimos, eles são subsidiados. Para quê? Para você ter condição de você saber, conhecer os seus direitos, tá certo? O curso que a gente mais tem é o CPF Nota 10, que é o quê? Para você fazer uma análise completa do seu CPF, todos os passos, vai fazer análise em vários locais para saber exatamente o que está acontecendo, amigo. Vai lá, cara, pega lá, se você não quer comprar o curso, vai lá no site e olha tudo lá e pega na internet. Olha só o que eu estou falando para você entender o que eu estou falando. Veja só, esse aqui é o nosso curso, CPF Nota 10. Ele tem aqui, ó, um passo a passo aqui para você fazer uma análise completa no seu CPF, lista negra do Banco Central. Tem também aqui para você acessar o Serasa, saber tudo do Serasa, como tirar pendências indevidas, como limpar lá a lista de pesquisa, acessar cadastro positivo, tudo sobre o Serasa, tá certo? E pegar também as certidões. Você veja, tudo isso eu falei aqui nessa live, é importantíssimo isso daqui, essa certidão da Justiça Federal, Estadual, da Justiça também Eleitoral, trabalhista, a dívida ativa, amigo. Quem tem dívida ativa não consegue nada nesse mundo. Regularidade de CPF na Receita Federal, a base de dados de consumo, protesto, ver protesto, é tudo isso para você. Tem aqui dezenas de vídeos com as dúvidas mais comuns, tá certo? Tudo isso aqui por quanto? 12 de 9,74, amigo. Isso é muito pouco para você se libertar. Você tem um ano fazendo isso aqui. Tem gente que ganha dinheiro fazendo isso daqui, tá certo? Então não perca a oportunidade, não. Eu vou deixar, inclusive, aqui para você, aqui, ó, e vou marcar aqui para você ir lá. Você aproveita e tem desconto, amigo. Quando a gente oferece o curso aqui na nossa live, a gente ainda dá desconto. O negócio é barato e ainda tem desconto. Então não perca a oportunidade, vai lá, faça isso daqui, vai valer muito a pena para você, ó. Tá fixado aqui em cima, você pode vir aqui aproveitar, tá bom? E vamos aqui respondendo aqui os nossos queridos amigos. Vamos lá, vamos lá. Luiz Lima, fiz um empréstimo no Banco do Brasil há 12 anos atrás. Gostaria de saber se meu nome está na lista. Meu querido, você tem que ir lá, listanegra do bancocentral.com.br, tá certo? Vai lá e acessa lá e pega lá. Então você vai ter a informação completa. Doutor Ricardo, boa noite. Para pedir indenização por danos morais, tem que fazer ocorrência policial? Não, dano moral não é crime, amigo. Dano moral é um ilícito civil e não criminal. Isilda, obrigado pela resposta. Existe lei do superendividamento? É claro que existe, amigo. Como funciona? Agora você quer que eu explique toda a lei para você aqui nessa live, amigo? Lamento que é um negócio muito complexo, tá certo? Então vamos lá. Antônio Neto, a empresa de cobrança falou que pediu cassação da minha CNH. Pode? Amigo, isso é um processo judicial. Ela pode até pedir, mas dentro do processo judicial. Veja se você tem um processo judicial. Você vai no site, pega gratuitamente a certidão civil da Justiça Estadual, tá certo? E vê se você tem um processo. Se não tem processo, amigo, não tem como pedir a suspensão. Na verdade, não é suspensão, não é cassação, é a suspensão da sua carteira de habilitação. Silvia Santos, doutor Ricardo, acordo de IPTU realizado em 2022, tem como rever? Não, amigo, você fez um acordo, está feito o acordo. Se você pagou a primeira parcela, já era, tá certo? Então, vamos lá, a arbitragem é bom para ação de despejo, quando consta em contrato. Amigo, a relação de locação, você tem que ver, agora eu não sei exatamente se ela se submete ao Código de Defesa do Consumidor. Então, se ela se submete, você não é obrigado a ir lá
na arbitragem. Agora, se ela se submete, você não é obrigado. Então, você tem que ver isso daí. Eu não sei exatamente se locação se submete ao Código de Defesa do Consumidor. Acredito que sim, se você está locando de uma imobiliária, tá certo? Agora, se você está locando de uma pessoa física, acredito que não, tá? Então, você tem que ver isso daí. Aí a arbitragem é boa, amigo, a arbitragem é boa. Eu acredito na arbitragem que seja bom somente para quem contrata a arbitragem, tá certo? Então, veja só, mesmo ela estando prevista no contrato, se é um contrato de consumo, você não é obrigado a ir lá, tá certo? Agora, você tem que pensar no seguinte, quando você entra com um processo judicial, você é julgado por um juiz. O juiz não tem interesse na causa, para ele tanto faz se um ganha, o outro perde, para ele tanto faz. Agora, a arbitragem é o seguinte, se as grandes empresas contratam uma arbitragem, tá certo? Uma sessão de arbitragem lá. Será que ela contrata uma arbitragem para perder? Não, então a gente imagina, eu imagino aqui nessa minha cabecinha dura, textuda, que uma empresa contrate lá aquela arbitragem específica que garanta para ela um retorno no investimento, né? Então você vê que não é uma justiça desinteressada, tá certo? Então você deve estar muito atento a isso daí. E vamos lá. Liliane, está descarregando meu celular. Boa noite, até a próxima. Boa noite, Liliane. Fernando, boa noite, doutor. O escritório está me cobrando uma dívida de 10 anos do Itaú, ameaçando bloquear minha conta. Pode isso, conta a prescrição, amigo. Já falei sobre isso hoje aqui, tá certo? Ensinei a contar a prescrição. Então vamos lá, dívida de IPTU após inclusão na dívida ativa prescreve? Não, amigo, ela suspende. A dívida ativa suspende a prescrição. Depois, quando ela sai da dívida ativa, que forma o título que entra na justiça, pode ser que ela venha correr de novo também, tá certo? A prescrição intercorrente. Então vamos lá, pessoal. Luiz Lima, no caso, eu sei que está, gostaria de saber se tem outra forma de tirar sem pagar. No caso, já caducou. Isso tem também que... Amigo, não entendi sua pergunta também não, tá bom? Lia do Carmo Araújo, foi esse curso que eu comprei, o CPF Nota 10. Que bom, Lia, espero que você tenha gostado. Esse curso é o nosso curso que mais vende, já temos milhares de alunos aí. Por quê? Porque ele ensina a fazer uma análise completa do CPF da pessoa, tá certo? Isso é muito importante para você que quer ter crédito. Tem gente que já deveu uma vez na vida, a pendência permanece. Então, a pessoa nunca consegue crédito na vida. Você tem que fazer essa análise completa e detalhada do seu CPF. Você faz quantas vezes você quiser, tá bom? E vamos lá, seguindo. Pedro Rego tem um único imóvel alugado, cujo rendimento é utilizado para pagar o aluguel de onde atualmente resido. Se ficar inadimplente, o banco pode mover um processo de execução para penhorar bens e eles podem levar o meu imóvel? A resposta é sim, Pedro, porque a partir do momento que você aluga o seu imóvel, você não está mais protegido pela lei de impenhorabilidade do imóvel, que a lei fala aquele imóvel residencial habitado pela família. Então, esse caso é muito comum, tá certo? É muito comum. Acontece o quê? A pessoa loca um imóvel, o caso do Pedro, a pessoa loca um imóvel para depois alocar outro, às vezes é em outra cidade, às vezes é mais perto do trabalho. Então, esse imóvel que você locou, que era um bem de família, ele deixa de ter essa garantia legal do bem de família. Mas nada impede também que você pode pôr uma cláusula de bem de família legal, tá certo? Você pode fazer isso no cartório, instituindo esse bem como um bem de família fora do comércio, tá certo? Então, você pode pôr a cláusula de impenhorabilidade nesse bem, tá bom, Pedro? Espero ter solucionado a sua dívida, a sua dúvida. Que tenham uma ótima noite. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui presente na nossa live. As nossas lives acontecem todas as segundas-feiras, às 8h30 da noite, e às quintas-feiras, às 7h30 da noite, tá certo? Eu agradeço demais a presença de todos vocês. Desejo uma ótima semana, um forte abraço e fique com Deus!